Boa noite, meu nome é Vanessa, sou produtora da Oficina Cultural Alfredo Volpi. Daremos início à roda de conversa sobre a peça-filme Lágrimas Fritas, com a atriz Laís Marques, e provocação cênica de Maria Fernanda Vômero. Informo que esta ação faz parte da programação virtual da Oficina Cultural Alfredo Volpi, que integra o programa Oficinas Culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, e gerenciada pela Apoies. Sejam todas, todos e todos bem-vindos. Muito obrigada, Vanessa. Olá, boa noite, boas-vindas a todas, todos e todes. Primeiramente, eu agradeço à amiga e atriz Laís Marques pelo convite de estar aqui com ela nesse diálogo super interessante sobre a peça-filme Lágrimas Fritas. E queria convidar a Laís a se apresentar e também a apresentar a equipe que participou da realização dessa peça-filme. Laís, é com você. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. É uma alegria imensa estar aqui participando desse bate-papo, desse encontro com a minha amiga e uma pessoa que eu admiro muito, Maria Fernanda Vômero. Também gostaria de agradecer às oficinas culturais por essa oportunidade de diálogo, por essa abertura tão preciosa para a gente discutir o trabalho. Bom, dando início aí ao nosso bate-papo, eu sou Laís Marques, eu sou atriz, trabalho com isso desde que eu me conheço por gente. Comecei na dança, fazendo um trabalho de formação em técnica clássica, depois fui para o moderno. Sou uma pessoa formada nos equipamentos públicos da cidade de São Paulo, e isso é uma marca profunda na minha trajetória. Isso me marcou como ser humano, me marcou como artista. Venho lá da periferia, da zona sul de São Paulo, Vila São José, depois do Grajaú, e posso dizer que eu sou uma prova viva de que alguns milagres podem acontecer, porque eu encontrei grandes professores, grandes professoras, pessoas que sempre me incentivaram. Tenho pais, um pai e uma mãe que também sempre valorizaram a cultura, que me deram a oportunidade, mesmo numa região e numa realidade muito precária, materialmente falando, que, bom, na nossa casa sempre tinha isso daqui, livros, livros, livros. E isso proporcionou toda uma revolução que segue em fluxo até hoje na minha vida. Então, resumidamente, trabalho com cinema, trabalho com TV e trabalho com teatro, a minha casa, para onde eu sempre vou e para onde eu sempre gosto de voltar, o teatro. Além de atriz, eu também sou professora, amo o meu ofício, eu falo que eu sou uma artista melhor, porque eu também sou uma professora de teatro, e eu sou uma professora melhor porque eu também sou uma artista. E além de professora, aliás, atualmente eu trabalho em 2 escolas profissionalizantes, então eu também tenho essa alegria de poder interagir com jovens atores e jovens atrizes, e isso é maravilhoso, porque é o caminho que eu posso fazer para reformular as perguntas, melhorar as minhas intuições, compartilhar algumas vivências, algumas experiências. Então eu me sinto realmente muito privilegiada de poder também ser essa pesquisadora do ofício, né, do ponto de vista pedagógico. E além disso, eu também sou produtora, uma produtora que resolveu tomar as rédeas da própria trajetória e aprendeu meio que na raça, vem aprendendo, né, muito. Faz 10 anos que eu tenho minha produtora, ela chama Cacildinha Produções, que é meu apelido da faculdade, Cacildinha. E como produtora, eu procuro estabelecer parcerias, diálogos com as diretoras, diretores, dramaturgas, dramaturgos, parceiros de cena, ou, enfim, inúmeros provocadores que venham a desejar um encontro, né, um encontro artístico.
e nesse sentido venho fazendo alguns trabalhos muito interessantes, dentre eles Lágrimas Fritas, uma peça-filme que é o nosso tema, o nosso pretexto para esse bate-bola aqui, que eu estou imensamente feliz de poder realizar junto com a Mafê. É com você, querida, pode se apresentar também. Ah, desculpa, tenho que falar da ficha técnica, né? Bom, por favor. Exatamente. Nossa, Quem embarcou com você nessa viagem? olha, esse mergulho não seria possível, absolutamente, se eu não estivesse muito bem acompanhada dos seguintes artistas e amigos amados. Bruno Perillo, meu diretor querido, Ana Luísa Leão, nossa diretora de fotografia, parceira de vida, parceira de arte. Na trilha sonora a gente tem Pedro Semeghini, que é um cara fantástico, maravilhoso. Figurino, Anne Cerruti. Só pessoas que eu amo, maravilhosa, inspiração para o meu viver. E na montagem e na finalização a gente tem Clara Lazarin, que foi uma descoberta e uma pessoa fundamental para a gente poder fazer as pontes com o audiovisual e entender qual seria o tamanho desse mergulho. Também gostaria de aproveitar já esse momento, já aquecendo aí a roda, para deixar público os meus sinceros e infinitos agradecimentos. É uma lista um pouco grande, mas eu vou tentar falar rapidinho. Com essas pessoas, graças a essas pessoas, essas instituições, Lágrimas Fritas pode acontecer, pode existir. Vamos lá. Em primeiro lugar, a equipe das oficinas culturais, que está nos recebendo nesse primeiro momento de agora. Aí temos Marcos Camargo, Roberto Áudio, Diogo Villamaior, Ângela Ribeiro, Décio Sanches, Milu, Vadim Nikitin, Marcelo Olinto, César Augusto, Emi Sato, Fernanda Dumbra, Antônio Januzelli, Janot, Carlos Baldim, Valdir Rivabem, Oficina Cultural Oswald de Andrade, Luciene Bastida, Ana Laura Prates, Regina Marques, Euclides Alves e Verônica Gentilin. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Pronto, falei tudo para a gente começar essa história. Agora, por favor, Maria Fernanda, se apresente. Conte de sua vida, conte de tudo e vamos para esse jogo. E vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu tenho uma invejinha dessa super estante que você tem atrás de você. Eu também amo estar entre livros. Infelizmente, não tenho uma estante tão bonita como essa, então vivo entre pilhas. Mas é uma das passagens que me toca bastante em Lágrimas Fritas, é justamente essa passagem dessas árvores de livros, porque conecta muito também com a minha experiência. Também venho de uma família bastante combativa, uma família de imigrantes, né, mineiros em São Paulo, com muita dificuldade, mas sempre com o privilégio do incentivo à educação e à leitura. Sou bastante grata, e sou grata também, agora acho que todas e todos podem entender, a Laís de fazer parte desse projeto como uma mediadora provocadora do bate-papo. Eu sou jornalista, performer, pesquisadora em artes cênicas, trabalho com curadoria de ações pedagógicas, escrevo bastante, mas principalmente o que me dá mais prazer é fazer provocação cênica, é acompanhar o processo criativo de atores, atrizes, performers e outros artistas mais nessa feitura cênica, nesse material cênico, desde o início, né, quando nós precisamos de uma chuva de ideias para começar a fomentar material por meio de improvisações, reflexões teóricas, até o final, quando é preciso aquele ajuste, aquele diálogo com encenadoras, encenadores, atores e atrizes e demais profissionais que participam da cena. Então, estou bastante contente, porque eu gosto também muito de bate-papo, me faz muito bem, e eu queria oferecer, como um agradecimento a esse convite da Laís, como eu poderia dizer, um instante poético, uma espécie de parêntese surpreso, atônito, diante de Lágrimas Fritas, recuperando um pouco as impressões que a peça-filme me deixou. Aliás, tem até uma pergunta que a gente vai fazer logo mais,
É peça, é filme? O que a Laís quer dizer com peça-filme? Mas, antes disso, o meu oferecimento a você, Laís, e a todas e todos que nos veem. Inclusive porque eu não sei se vocês já assistiram a peça-filme, que ainda está disponível no canal das oficinas culturais, mas, de qualquer forma, é importante para entender um pouquinho para onde vão as nossas perguntas. Lágrimas Fritas se anuncia como uma viagem pelas memórias de uma mulher, de várias mulheres, uma viagem pelas vivências de uma artista, que carrega consigo outras tantas artistas. O evento disparador para essa viagem é um tanto curioso. Há uma data, 10 de julho de 2013, e uma confissão bastante singular. Até aquele dia, ela, a mulher que narra, era como um belo vaso decorativo na casa dos outros. A partir dali, porém, ela não só deixa de ser vaso e se reconhece como gente, mas também se assume autora da própria história. Quem é essa aí? Perguntamos. Lágrimas Fritas seria então o relato de um vaso que se tornou mulher com voz e vez? O que foi preciso para que isso acontecesse? E como isso se deu? Pouco a pouco, nós vamos conhecendo as personagens-chave desse relato: a bisavó, a avó, a mãe, a filha, todas com vidas atravessadas pelos grandes e pequenos eventos da história do país. Parece um longuíssimo fio da meada em que a mulher seguinte continua a desenrolar a partir do ponto deixado pela anterior. Que legado é esse que passa de mão em mão, de sonho em sonho, de vida em vida? A estética de Lágrimas Fritas mistura diferentes recursos da linguagem audiovisual. Vai das referências ao cinema mudo a passagens mais documentais, testemunhais, destacando também momentos que oscilam entre o psicodélico e o surrealista. Há humor, há sobriedade, há rima, não há soluções, há perguntas, quantas perguntas, e há também um convite. Conte você sua história. Você, mulher, mergulhe em suas memórias e em seus desejos, nos seus desafios e nas suas lutas. Puxe os fios que lhe trouxeram até aqui e desenrole os seus também. O fim não é nunca o fim. Sempre haverá alguém que continuará o relato. Por isso, vale a pena entrar em cena. Não é que vale, Laís? Então, a partir daí, nessa entrada em cena, eu gostaria que você nos contasse um pouco como é que surgiu Lágrimas Fritas? Como é que surgiu a ideia desse projeto? Qual foi o disparador ou quais foram os disparadores? E o que aconteceu nesse fatídico 10 de julho de 2013? Nossa, Mafê, eu estou muito emocionada. O que você ofereceu para nós com a sua leitura é talvez o melhor presente que eu jamais poderia imaginar receber. A sua sensibilidade, a sua generosidade, a sua capacidade de traduzir coisas que para mim são tão íntimas, de uma forma tão interessante, assim, ajudam a gente a fazer o pulo do gato, a dar o pulo do gato, né? Eu sinto que a questão com o teatro é que quanto mais a gente entende os processos, quanto mais a gente mergulha, a gente investiga, mais a gente se torna apaixonadas e apaixonados por essa linguagem. Lágrimas Fritas foi um desafio que eu lancei para mim mesma. Como é que eu posso contar a minha história, mas que ela não seja a minha história centrada ou resumida no lugar da minha intimidade pura e simplesmente. Tem uma frase da Beatriz Picon-Valin que me norteou bastante, que me ajudou a organizar tudo que vinha à minha cabeça nesse desejo de me tornar uma atriz autora. Ela falava assim: a diferença entre a vida e o teatro é que o teatro é sempre real. Usar esse mote para desenvolver
uma estrutura, uma cartografia de memórias a partir de um registro específico, de um sentimento específico. Por que choramos? Choramos de tristeza, eu choro de saudade, eu choro muito de raiva, de sentimento de injustiça pelo mundo, no mundo. Eu choro de alegria. Eu sou muito chorona. Então eu falei, eu quero estudar biologicamente, poeticamente, cientificamente, teatralmente, o que é a lágrima na minha vida. Eu sou água, água em água. E a partir dessas metáforas, a partir dessas relações, a partir de alguns espetáculos que me marcaram profundamente, aí eu vou citar um deles, porque a lista seria bastante imensa, assim, mas eu assisti Hey Girl, que é uma montagem do Castellucci, de alguns anos atrás, que era a trajetória de uma garota anônima. Ela era todas nós e ninguém. E ali tinha uma série de metáforas, tinha uma série de sugestões, de imagens, de uma potência, essa ideia do saber e do sabor, né? De você não se preocupar necessariamente só em contar uma historinha, um começo, meio e fim, mas você trazer o fluxo, você respeitar um lugar da construção que é através das metáforas, através de um jogo com a linguagem. Quando eu entendi que o teatro é real, que o teatro pede um espaço de configuração material das coisas, eu me libertei da minha historinha pessoal e fui para o jogo. Então, eu tinha o quê? Eu tinha um recorte de algumas fases da minha vida que eu achava interessante para me organizar. Aos 7, aos 17, aos 27, aos 37. Eu tinha uma experiência como artista e como cidadã, que era essa experiência de ser um vaso decorativo na vida dos outros. Eu estava um pouco cansada desse lugar. E a minha ideia da peça começou com essa imagem de... Não sei se você já chegou a ver, né? Quando a gente pesquisa vaso de barro na internet e fragmentos, retalhos, reconstrução desses vasos, muitas vezes o vaso quebra e aí com esses fragmentos você recompõe uma outra coisa. E foi exatamente essa ousadia de tentar me contar teatralmente, aceitando o jogo e brincando com esse lugar da autoficção, que eu pude, de alguma forma, elaborar um processo que foi muito mais amplo ou muito mais incerto do que eu imaginava. Eu escrevi esse texto em 2014. Eu estava vivendo um dilema como artista, como pesquisadora. Eu precisava escolher entre fazer um projeto que era um projeto da minha vida, entregar a minha dissertação de mestrado. Muitas coisas aconteceram. Eu falei, calma. Preciso começar a me entender como ser humana e preciso começar a me entender como artista. E foi assim, a partir dessas muitas perguntas, que eu fiz um exercício mesmo de apresentação. Essas perguntas são difíceis de serem respondidas, a intenção não é resolver o problema, mas a partir daí ir para o jogo, ir para uma experiência que possa, de alguma forma, conectar algumas experiências ou algumas fagulhas de narrativa com a experiência de outras pessoas, sobretudo de outras mulheres, sobretudo de outras figuras que também têm a convivência no espaço urbano ou que também têm essa experiência de buscar saber quem são as suas antepassadas, por que é que você está aqui nesse mundo e veio fazer o quê, enfim. Mas é um trabalho que começou a ser escrito em 2014. E ele vem de uma experiência também, eu passei 13 anos fazendo terapia lacaniana. E eu recebi alta oferecendo essa obra para a minha psicanalista. E foi assim que eu também me livrei. Claro que terapia é muito bom, todo mundo devia fazer. Eu tenho vontade, morro de vontade de voltar. Eu acho que seria muito interessante nesse momento. Mas foi a minha resposta, foi a maneira como eu consegui organizar um pedaço inteiro da minha vida que faz com que eu esteja aqui hoje, desejando e realizando as coisas que eu faço atualmente também.
Mas, Laís, 10 de julho de 2013 foi a data exata da alta da terapia? Não, 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 não. Foi o dia. Esse texto, então eu vou ter que contar um pouco a história do texto. Esse texto começou com um título bastante pesado. Ele chamava assim: Primeiro Vômito. E aí eu escrevi 15 páginas sem parar. Eu estava numa angústia, num dilema. Assim, eu preciso dizer que eu escrevo desde muito pequena. Eu adoro escrever. Eu tenho cadernos, eu tenho diários. Eu tenho uma pastinha no meu computador chamado Exercícios de Sobrevivência. Então, toda vez que eu tô muito desorganizada, eu vou lá e escrevo. Eu vou lá e escrevo. E nesse dia eu falei, agora eu tenho coragem de olhar para isso e falar, tá bom, vou fazer minha peça. E foi o dia que eu decidi fazer a peça, foi o dia que eu decidi ser atriz-autora. E eu sei que é uma data que também muitas coisas aconteceram no mundo. E eu coloquei e criei essa dúvida e criei uma certa ambiguidade nessa expectativa de, mas estamos falando disso ou estamos falando daquilo? Proposital, porque a ideia é o tempo todo abrir para o pessoal e, ao mesmo tempo, tentar o máximo possível colocar isso também dentro de um contexto, dentro de uma moldura que é o aqui e agora, ou a nossa realidade social, a questão toda de sermos mulheres, de vivemos no Brasil, enfim. É isso. É interessante essa ambiguidade, porque no primeiro momento eu fui logo pesquisar que evento específico teria acontecido nas jornadas de junho, pós-jornadas de junho, né, de 2013, acho que todas e todos se lembram. E também me recordo, porque eu não contei no início, mas eu e a Laís nos conhecemos graças à escritura e redação do livro dos 10 anos da Digna, um coletivo teatral muito interessante da cidade de São Paulo, para o qual a Laís trabalhou, né, num projeto deles, um projeto inclusive icônico, a peça Entre Vãos. Laís fez uma personagem super interessante, e nós nos conhecemos porque eu a entrevistei, e a partir daí seguimos trocando ideia. E eu me lembro, quando nós conversamos, Laís, que você mencionou algo que está no livro, né, agora, dos 10 anos da Digna, no seu depoimento, mas ficou muito comigo, de enquanto vocês ensaiavam, eram os primeiros ensaios, né, o primeiro contato com o encenador, o texto estava se formando ali, né, o dramaturgo estava ainda armando esse texto, vocês escutavam o som das manifestações na rua. Já era um período posterior a 2013, mas nós temos que lembrar que nós tivemos na sequência, né, a Copa do Mundo, outras manifestações, até culminar no golpe perpetrado contra Dilma Rousseff por meio do impeachment, e aí toda a sequência de eventos que nós já conhecemos. Então, lembro de você falar dessa memória e mencionar também algo que você menciona de uma forma muito interessante na peça-filme, da militância política da sua mãe. Então, quando eu assisti, eu já tinha um pouco esse registro, eu fiz essa conexão. De qualquer forma, pode ser também, né, como você disse, é um registro ambíguo em que o que eu sinto, e você me corrija ou acrescente, se for necessário, é que as personagens, a partir do momento que você pôs isso para o mundo e chamou gente para trabalhar com você, você se abriu a um jogo cênico, essa história já é de muitas outras pessoas, né? As personagens estão sempre nesse limiar entre a história íntima e a história coletiva. Tanto que queria que você comentasse um pouco isso e a partir daí puxasse uma reflexão sobre... É uma peça feminista? Poderíamos dizer isso? Misturei muitas coisas, hein? Mas vai dar Não, tudo não, certo, gente. perfeito, não, perfeito, assim, eu lembro quando eu saí da faculdade, foi a primeira vez que eu tive, assim, uma crise existencial avassaladora, porque eu tinha um temperamento, eu tinha um posicionamento político, eu tinha uma origem, eu fui fazer USP, né? Muito marcante, muito específica, muito diferente. A USP, na época, eu acho que ela foi mudando e eu espero que mude cada vez mais para melhor, não para o desmonte. Mas a gente não tinha esse sistema de cotas, a minha educação não foi centrada em todas essas questões que vieram um pouco depois, na sequência,
relacionados às chamadas minorias, a toda uma disputa, né, a toda uma discussão sobre o posicionamento da universidade, o conhecimento eurocentrado, a questão, né? Então, assim, eu não tinha isso como um background oficial acadêmico, mas eu vivi uma crise pessoal que era o seguinte: eu não quero só, como artista, eu lia muito, eu li obras completas do Ibsen, eu fui conhecer a biografia do Nelson Rodrigues porque eu escrevi uma carta, uma declaração de vida para o Nelson, eu queria fazer teatro, eu queria ser a melhor atriz do Brasil, mas eu não encontrava nas personagens uma reverberação de quem eu era. Eu falava assim, basicamente o que eu encontro é a mocinha, né, a santa, a puta ou a louca. São os ícones femininos da dramaturgia universal, eu diria, pelo menos ocidental. Tudo que eu estudava, a grande maioria das coisas, me colocava num lugar que eu falava assim, mas e agora? Eu não queria ser só a mocinha que vai fazer o papel da coadjuvante ou da bonitinha, da gostosinha. Eu queria muito discutir coisas, trazer ideias, fazer com que a minha persona cênica, a minha existência artística, estivesse num lugar não tão marcado por uma questão de aparência, por uma questão, enfim, da minha posição como existência no mundo feminina. E aí eu não encontrava essas reverberações. Eu não conseguia me apaixonar por um texto ou me jogar numa história, porque aquilo tudo ficava esse lugar desse ranço. A gente não tinha na época discussão de gênero. Eu não tinha estudado Judith Butler ou toda uma questão da performatividade. Não tinha isso, foi um pouco antes. Então eu acho que isso foi uma pista que de alguma maneira eu fui perseguindo, eu fui fazer outras coisas, eu fui fazer butô, eu fui fazer uma residência com performance, que não era nem teatro, nem personagem, nem texto, na Suécia. Então, de alguma maneira, essa questão feminina, toda essa problemática, para quem está mais sensível, para quem está mais acordado, para quem busca um posicionamento crítico, mesmo que não tão militante, porque também como filha de uma mulher extremamente engajada, a gente cria um antagonismo. Então eu vi tudo que minha mãe passou, eu vi o preço que ela pagou por acreditar, por lutar, por passar por momentos de risco de vida, ela e o meu pai também. E eu falava, nossa, e o mundo agora... Então, todas essas questões acho que marcaram muito a minha existência, mesmo que eu não estivesse literalmente engajada num teatro dito mais político ou numa organização, num sistema mais organizado politicamente. Mas essa ambiguidade, né, entre o individual e o social, ela é parte da minha estrutura, não tem como eu negar isso, assim. Respondi? Sim, acho que tem que ir agregando, mas a minha pergunta sobre a peça, se a gente poderia dizer que é uma peça feminista, não é num sentido de catalogar a peça, porque eu acho que hoje em dia também a gente tem a tendência de rotular num sentido muito mais essencialista e limitador e não emancipador, né? E quando eu chamo a sua peça de feminista, porque para mim ela é emancipador, porque dá voz e vez não só a uma mulher, mas a várias mulheres, e não só as da equipe e as retratadas ali, mas a muitas, né? Em algum momento você também reconhece os seus privilégios, e apesar de todas as suas dificuldades de caminho, você teve privilégios e ainda tem em relação a tantas outras, né, que não conseguiram fazer a sua peça-filme ainda, mas ao mesmo tempo é um pensamento situado seu, né, um feminino que é feminista sem ser palavrão, uma performance que também não é um palavrão, um teatro político que tampouco é palavrão. Então, despalavrãozar tantas coisas que nós precisamos, né? Então, mas acho que você respondeu e acho que as pessoas que estão nos acompanhando também entendem a resposta. Eu queria seguir uma sequência de pensamento, mas você me instigou a te perguntar em relação à Suécia.
Esquecendo um pouco que você foi trabalhar com performance, mas pensando no cômputo geral da Suécia, porque em algum momento da peça-filme você fala algo muito interessante. Você diz, bem, a Suécia é boa para os suecos. Então, eu queria perguntar a você, por que que a Suécia não seria boa para quem não é sueco, ou não europeu, ou não norte-eurocentrado? E quais são os desafios de uma mulher artista, criadora, no Brasil de hoje? E quais são essas urgências? De novo, uma pergunta grande, mas responde do jeito que você quiser e puder. Legal. A minha experiência na Suécia, ela teve uma série de coisas que acho que só com o tempo eu pude ir entendendo, assim. Não foi de prima, não foi assim, estou vivendo e estou percebendo, estou vivendo e estou assimilando, estou... Não, foi uma experiência quando eu era realmente muito nova, muito jovem, e eu fui convidada para realizar uma residência artística junto de um grupo lá, e aos poucos eu fui percebendo que existiam como se fossem regras subliminares e certas hierarquias e certos modos de relação. Estou falando dentro daquele ambiente super protegido e super avant-garde, né? Super supostamente libertário, né? Mas que colocavam os imigrantes em condições extremamente desfavoráveis. E aí, assim, claro que tem todo um desafio cultural. Nós somos um povo, e eu só entendi isso lá, nós somos um povo que gosta do toque, nós somos um povo aparentemente muito feliz, somos um povo que viramos grandes amigos num piscar de olhos. E lá não. Lá, se você não faz parte de uma determinada casta social, se você não corresponde a determinados padrões, você está fora. Você não interessa. E a gente está falando de 2008, muito antes da crise humanitária ligada à questão da imigração, que vem acontecendo de uma forma avassaladora, né? E a gente está falando de um país que tem níveis socioculturais de primeiríssima ordem. Então, ao mesmo tempo, eu não via mendigos na rua e eu falava, nossa, é possível. Existe uma realidade onde pessoas não passam fome. Pessoas têm assistência social, pessoas têm acesso a uma educação de primeiríssima qualidade. Eu lembro que o caixa do mercado, ele estava fazendo doutorado e 3 a 4 horas por dia ele trabalhava como ali recebendo as compras, ajudando na compra do supermercado. Então todo mundo, de certa forma, o zelador do prédio onde eu fiquei hospedado, ele falava 3 línguas. Era o tipo de coisa que para mim era absolutamente surpreendente. Mas, ao mesmo tempo, o tempo todo eu ficava com a sensação que eu seria uma imigrante, que eu seria uma estrangeira, que eu não era exatamente a pessoa mais bem-vinda ou a pessoa mais bem-quista ali, porque os direitos sociais duramente conquistados por aquele povo, por aquela sociedade, teriam que ser repartidos comigo. E isso era motivo de muita discussão, né? Quer dizer, então, que, enfim, toda a discussão da colonização, é toda a discussão de para onde a gente joga a sujeira que a gente mesmo fez, para onde a gente promove um espaço, revisa, né? Faz uma revisão dos lucros, das perdas e dos ganhos, né, que deveria ser feita e que eu acho que tem uma parcela da população muito consciente, muito atenta e abrindo caminho, mas assim, essa frase, ela me acompanhou. Eu vivia na Suécia pensando isso. Pois é, a Suécia é boa para os suecos, para os suecos, para os suecos, e enfim. Agora, realidade do artista brasileiro, realidade de uma artista... É isso? Sim, não, eu só queria fazer um parênteses, porque a pergunta agora é, para você continuar, se o Brasil é bom para as brasileiras e os brasileiros. Esse é o ponto.
Ai, olha, eu não sei, eu amo tanto o nosso país, eu acredito tanto, eu vou para essa linha mais Caetano Veloso, eu gosto de pensar na nossa brasilidade, eu gosto de pensar na nossa petulância, no nosso calor, na nossa ginga, na potência cultural que a gente tem. Então, eu acho que o Brasil que a gente tem condições de ter é muito bom para os brasileiros e para as brasileiras. E eu acho que a gente teve algum indício disso há pouco tempo atrás. E a gente está vendo um desmonte, assim, que é a coisa mais trágica e mais triste que poderia acontecer. As pessoas não terem chance de ter carne na mesa, se alimentar bem, não ter a chance de ter a dignidade de um serviço de educação, de transporte, de vida, um respeito à vida humana. Então, sim, eu acho que ainda não temos o Brasil que merecemos, mas eu acho que está na nossa mão fazer valer o desejo de fazer aqui realmente o lugar multipluri, universal que temos e somos, assim, porque isso é o único do nosso país e a nossa cultura é um lugar pena tão pouco valorizada, tão pouco aplaudida, inclusive muitas vezes pelo próprio público brasileiro, né? Mas eu tô lutando. Eu acho mais legal trabalhar na potência, assim. Enfim. E vou só fazer mais um acréscimo, porque esse espetáculo é uma homenagem a Marilena Ansaldi. E a Marilena Ansaldi é uma artista brasileira, autoral, uma precursora do teatro dança no nosso país, que faleceu ano passado. Eu estreiei o espetáculo quando ela tinha falecido. E eu entendi coisas muito importantes sobre carregar uma bandeira também por conta dessa profunda falta que ela nos faz. E eu acho que ela é um exemplo de artista, mesmo tão pouco conhecida, mas que não deixou a peteca cair, que não abandonou um lugar único, singular, de trabalhar a cena, de trabalhar a linguagem teatral para existir, como um exercício de sobrevivência, como um exercício profundamente rigoroso de relação e de encontro, sabe? E isso é uma espécie de herança que eu fui percebendo que eu estou conquistando porque eu começo a acreditar nas minhas potências, porque eu também não fui educada para acreditar em mim. Eu também, então eu acho que eu sou completamente feminista, eu só ainda não tenho isso organizado tecnicamente, mas cada vez mais eu sinto orgulho, inclusive das lacunas, das minhas ignorâncias e da minha profunda necessidade de desconstrução. Eu falo que eu tô com a Eliane Brum, descolonizar o pensamento, reflorestar o corpo e desembranquecer a minha alma. Com esse projeto, olha, vamos embora. Tem muito o que fazer ainda, Mafé. Você está aí tecendo os seus fios e continuando os fios das outras que vieram antes, né? Nós estamos nos aproximando do final da conversa, mas antes de eu lançar a última pergunta, e inclusive a todas e todos que nos assistem e assistem essa conversa gravada, eu queria perguntar para a Laís se ela tem alguma imagem, algum material junto com ela aí que fez parte da feitura da peça-filme, porque seria interessante uma das fotos, não sei se tem algum elemento perto de você que esteve com você nessa travessia? Ai, 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 eu tenho. Te Eu tô sem peguei a minha... muito de surpresa ou não? Não, não. Puxa, que legal. Para mim é uma alegria. Eu preciso dizer uma coisa sobre isso. A peça foi feita na pandemia. Eu tinha uma espécie de obsessão de como é que eu ia conseguir fazer a peça se caísse o sinal, se meu computador desse problema, a transmissão da gente estar num lugar que era no meio do mato. Então eu tenho, assim, eu fiz um registro, tenho um histórico de todos os ensaios. Eu falei, se tudo der errado, eu vou compilar o meu processo de criação errático, mas eu vou organizar isso e vai ser super legal, porque é a tentativa de fazer uma peça.
E isso me deu uma liberdade, me deu uma tranquilidade de falar, pronto, se der tudo errado, vai dar certo do mesmo jeito. Mas então não vou mostrar isso porque isso está nos links, mas eu separei aqui o meu caderno, meu registro de processo. Eu não estou me vendo. Adoro. É o meu diário. Deixa eu ver se... Ah, aqui, pronto, agora eu consigo. E aí, esse caderno, o primeiro caderno lindíssimo que eu ganhei, ganhei da Ana Luísa, e aí aqui ele começa com uma espécie de outdoor, uma placa, e ele, enfim, é cheio de colagens, cheio de escritas e coisas, mas eu separei, assim, isso era para ser uma surpresa, eu não sabia que você ia me pedir, mas eu separei um momento aqui que é um registro de desenho, de frases, de coisas que eu escrevi, e eu sou muito assim de a árvore, né, que eu queria muito colocar como essa referência da genealogia. E, enfim, tem horas que eu vou buscando a simplicidade, que é mais que eu escrevi aqui, a síntese. Eu converso muito comigo no caderno, assim, sabe? Então eu tenho um material, como eu venho dessa coisa da pesquisa, né? Eu sou obsessiva, assim, com essa coisa, porque não é só o registro, é o espaço de também se desapegar, olhar por outros ângulos. E é isso, aí aqui... Só uma perguntinha, Laís. No seu caso, assim, o texto, o primeiro título era aquele vômito, né? O texto veio antes das imagens ou as imagens acompanharam a escrita do texto e o corpo no meio disso? Porque é interessante. Eu, às vezes, quando escrevo muito pensando em imagens. Também gosto muito de escrever, tal. Acho que a linguagem tem um universo próprio, mas no caso de uma dramaturgia, de um roteiro, de uma indicação performática, de um programa de performance, não importa, a gente mescla essas coisas, né? Então, assim, vendo o seu caderno, me despertou essa curiosidade. Veio primeiro o vômito textual ou isso foi intercalado com experiências físicas e com imagens? Eu acho que foi tudo junto ao mesmo tempo. Eu tinha um roteiro, eu tinha um material escrito, mas assim como eu tenho a pastinha exercícios de sobrevivência, que são cenas fragmentadas, conversas com a minha ex-terapeuta, cartas nunca ditas, eu tenho entrevistas que eu fiz, então eu tenho horas de entrevistas com a minha avó, falando sobre a minha bisavó, eu tenho os registros das frases, das coisas que eu conversei com meu pai, que é professor de história. Então, eu fui compilando um material de uma forma bem anárquica, e também dessa coisa, né, de obras de arte. Então, tem imagens, muitos artistas visuais, assim, que eu vou colecionando, que eu vou deixando ali, assim, é uma espécie de um grande caldeirão. E a gente tem como tendência no teatro organizar as coisas a partir do texto, né? A partir da palavra. Mas é o que eu falei, a minha primeira formação é em dança. Então, na minha constituição, eu penso pelo meu corpo. E claro que a minha melhor expressão não é com a palavra, é com o meu corpo. Mas para eu poder interagir com as outras pessoas e criar um lugar comum, foi o roteiro que foi nos dando esse guia. Então eu falava, vamos estudar o quadro 6, ou vamos estudar muito fragmentado mesmo, porque era o que a gente decidiu fazer, né? E foi o dilema vivido por conta da pandemia. Isso era para ser uma peça, era uma narradora que se coloca diante do público, estabelecendo uma relação com os materiais audiovisuais, projeções, coisas que estariam nesse atravessamento do corpo presente. E inverteu, né? Teve um momento que eu cheguei a pensar que eu ia ser a narradora ao vivo com essas sobreposições das imagens pré-gravadas. Mas o risco da gente ficar sem uma boa conexão era tão grande que eu tive que recuar e gravar tudo. O que é uma outra discussão, né? Mas eu sou uma figura que eu penso mais estruturalmente como uma Pina Bausch, na lógica dos sentidos, de uma dramaturgia dos afetos, uma configuração absolutamente performática,
do que dramaturgicamente, a dramaturgia tradicional, a história, ou essa conexão muito logocêntrica com o meu material, assim. Isso me faz bem, não sei se faz bem para a minha equipe, né? Porque as pessoas tendem a ficar um pouco mais loucas, assim, porque é um jeito diferente mesmo, né, de organizar. Mas me dá muita liberdade. Vou aproveitar esse gancho, né, para falar da equipe, mas antes só queria comentar, Laís, que eu tenho a impressão de que você tem material para peças até o final da vida e sua terapeuta ficaria, ex-terapeuta, muito orgulhosa de você. E como pesquisadora da área de pedagogia das artes cênicas, me interessa tanto o processo, às vezes mais que o resultado final, esses seus links aí, essas suas horas de gravação, esses seus ensaios infinitos, ó, acho que são um material belíssimo de pesquisa e até de retrabalho para o futuro. Mas vamos voltar à equipe para a gente finalizar e para a gente se despedir aqui também. Você saiu de uma história muito pessoal, muito íntima, que passa pela sua família, que passa por questões suas, trabalhadas... Como é que chamava a sua ex-terapeuta? Foi tão mencionada aqui, vamos mandar um beijo para ela. Ana Laura Prates. Ana Laura, olha, um beijo para você, obrigada. Eu, assim, em todas as minhas listas de agradecimento de todas as minhas peças, estará contido esse nome. Inclusive, na melhor edição deste projeto de mediação, ela estará conosco, com certeza. Assim, eu sou fã da Ana Laura e ela é uma mulher incrível. Sigam ela no Instagram, porque ela é uma grande psicanalista, uma figura maravilhosa, eternamente grata. Muito bem. Então, olha, Ana Laura, eu estou aqui com a difícil missão de também contemplar certos assuntos num curto espaço de tempo, eu que adoro um bate-papo, né? E ainda mais te substituindo aqui. Mas vamos voltar à equipe, porque eu não perco o fio da meada e Freud ou Lacan podem explicar. Você saiu de um processo extremamente íntimo, que era muito seu, trabalhando questões suas, com figuras familiares suas, e ainda que a gente saiba que o processo das artes cênicas e as demais artes, mesmo aquelas que exigem um aprofundamento íntimo e individual, quase um isolamento, um confinamento obrigatório, é um processo também coletivo. Chega um momento que o simples fato de dar a ver exige e convoca companheiras e companheiros. Como é que foi passado esse momento íntimo de uma história sua, do seu vômito, da sua construção, do seu caderno de imagens, para uma inter-relação, ainda mais em tempos de pandemia, com um encenador, uma diretora de fotografia e depois com outros artistas que vieram somar, especialmente depois na edição, onde o material, Ana Luísa depois pode confirmar isso, onde o material filmado se transforma ainda mais em outra coisa. Então, para a gente fechar, vamos falar de como sair do individual e para o coletivo, sem dores. Esse é o grande exercício da convivência, né? É da profunda relação que deve ou deveria existir entre a ética e a estética. Eu não existo sem você e você não existe sem mim. E é justamente no encontro, que às vezes é no embate amoroso, por que não, que a gente chega em lugares muito mais interessantes. Então eu sou louca por uma boa discussão. Eu adoro a dissonância. Eu adoro que não simplesmente a concordância pela concordância. Ah, tá bom, vamos fazer, não me interessa. Eu quero saber por quê, eu quero ir a fundo, eu sou obsessiva, eu às vezes sou a diretora do diretor, eu fui muito a diretora do diretor, eu preciso reconhecer e acho extremamente generoso, extremamente corajoso o Bruno topar, porque eu comecei a fazer o trabalho com um outro diretor, Roberto Áudio, que é um amigo querido, e ele teve um problema de saúde e teve que sair no primeiro mês. E aí eu já tinha coisas, eu já estava engravidada há quase 10 anos de processo, e entrou um cara que eu amo, que eu respeito, que é meu amigo, que eu admiro, que eu vejo os trabalhos, e sempre quis trabalhar com ele também, e falei, Bruno, vem apagar um incêndio. Então, às vezes, pelo silêncio, pela abertura,
a pessoa pode ser ainda mais potência do que necessariamente numa coisa de impor ou de trabalhar numa hierarquia muito fechada. Eu acho que a gente tem as funções para desconstruir, a gente tem as nossas obrigações, né? Se eu sou atriz, não tem como, até dá para colocar outras pessoas junto, mas tem um lugar que ele assume, que ele fecha, que ele define como direção do trabalho. Mas o que eu gosto é das horizontalidades. Eu acho que o Pedro pode trazer para mim como trilha é referência para o meu corpo. Então, ele precisa entender o meu corpo e eu preciso entender a música como um lugar muito expandido para que a gente possa conversar. Então, para mim, é sempre um convite e é uma oferta de diálogo, de convivência, de exercício com a alteridade, com aquilo que é a beleza das diferenças. E me convença se a sua ideia for melhor que a minha. Tá tudo certo, eu sou a primeira a falar, nossa, tem razão, vamos adiante para esse caminho. O desafio é esse, né? Me convença. E aí também vou tentar convencer, né? E aí, nesse sentido, bom, eu tive uma equipe que também estava, assim como eu e como todos nós, no auge da pandemia, sem perspectiva de vacina. O meu cinegrafista, querido Marcos, estava com a mãe num tratamento delicadíssimo de saúde, a irmã que cuidava da mãe pegou Covid e ele teria que ir para outra cidade cuidar da mãe porque a irmã estava com Covid. Como é que eu ia tirar esse ser humano da casa dele para pegar um ônibus, para chegar onde eu estava, numa cidade do interior, para fazer a minha peça? Era de uma pretensão e de uma arrogância colocar a minha equipe num lugar de falta de saúde, de risco real da vida, que eu tomei uma decisão radical. Eu falei, ninguém se expõe em nome do espetáculo. Então essa foi a única regra que não tinha discussão. Então eu nunca encontrei pessoalmente o Bruno. O Bruno não me dirigiu nenhuma vez, a não ser pelo Zoom. Por exemplo, o Marcos não pôde participar do processo porque ele não tinha condições de registrar e estar presente ali com o equipamento dele. Por isso nós optamos por fazer tudo num celular. Por isso o espetáculo tem sim uma qualidade técnica menor, ele foi precarizado, mas gravamos no celular, gravamos no Zoom, e eu fico muito orgulhosa disso ter sido um problema, porque eu optei por respeitar a vida humana. E acho que é de bom senso que a gente também compreenda as exigências, as necessidades, né, do momento pelo qual a gente estava passando e ainda estamos, e ainda precisamos fazer o exercício de sermos responsáveis com as nossas vidas e as vidas dos nossos e nossas, né? Então eu posso dizer assim, resumidamente, com cada um foi uma troca sempre mediada pela tecnologia, pela distância, pelo desejo de poder ser o mais claro possível e ao mesmo tempo pela restrição, porque a gente sabe que uma reunião, né, um ensaio ao vivo muda tudo. Tem o subtexto, tem o olhar, tem a tridimensionalidade do encontro que infelizmente não aconteceu nunca nesse processo. Mas ao mesmo tempo, com a Clara, por exemplo, eu dava a minutagem, e eu dava a atmosfera, e eu dava as minhas referências estéticas, e a gente trabalhou 2 semanas e conseguimos chegar num formato. Claro que eu faria tudo diferente, claro que se eu tivesse um prazo mais estendido, mas esse é o exercício, o ofício está aí também, você reconhecer, tudo tem um começo, tem um ponto de partida, e aí nesse sentido eu acho que eu tive os melhores parceiros, as pessoas mais generosas, por exemplo, também como a Ana Luísa. Ana Luísa estava comigo nesse sítio, ela estava comigo e ela, na função de diretora de fotografia, ela realizou o sonho, ela foi testemunha e parceira, cúmplice, e generosamente se colocou num lugar de proposição que eu não tinha condições também de propor. Então eu sinto que tudo que foi chegando da forma possível, trabalhamos no possível, foi o que de melhor poderia acontecer. E claro que se fossem outras pessoas, se fosse outro contexto, se fosse outro prazo, se fosse outra lei que pudesse nos apoiar, outro prêmio, preciso dizer que isso foi um prêmio Aldir Blanc, uma conquista da classe,
para que a gente tivesse condições de continuar minimamente sobrevivendo economicamente. Então, assim, é o fruto possível de encontros, né? De um lugar muito potente que eu acho que é 1 mais 1 é sempre mais que 3, 4, 5, vai para um lugar muito interessante mesmo. E acho também que é uma etapa importante essa de fazer uma certa revisão do processo, até o nosso bate-papo, até para esse aprendizado, né, da relação com o próprio material, que talvez no futuro você possa desencanar um pouco da minutagem, desencanar um pouco da direção, estar ali mais presente, não estou dizendo que nada disso prejudicou, a gente nem tem espaço para continuar essa conversa, mas eu acho que é um exercício bonito também de um certo desapego. Quando o material sai muito da gente e vai para o mundo, é preciso desapegar mais. Quem sabe no próximo você consiga mais. Estou aqui à disposição para ser provocadora cênica e ajudar a cortar esses elos invisíveis aí de ansiedade e dar uma força para o restante da equipe também, que às vezes queria um pouquinho mais de respiro, talvez, mas o respiro também, porque a vida estava difícil, né? E ainda segue um pouco. Laís, querida, olha, nós nos aproximamos já da hora final, eu lamento, eu sei que você que está nos assistindo gostaria de escutar ainda mais, tem várias perguntas que não foram feitas, mas de qualquer forma, assim, toda oportunidade é uma oportunidade, a gente também tem que desapegar, né, e entender que aqui foi construído um momento bonito. Então, te agradeço muito pela oportunidade de conversar com você, de escutar você. Peço desculpas se eu me estendi muito aqui nas minhas considerações e agradeço também a oportunidade que as oficinas culturais nos dão. Acho que também é um espaço de resistência para as artes, nesses momentos desafiadores em que nós vivemos. Então, agradeço a você, a Vanessa, que nos acompanha aí por parte da produção. Passo a bola para você, Laís, depois nos despedimos. Tchau, pessoal. Mafê, muito obrigada por promover esse encontro, por conduzir esse encontro de uma maneira tão generosa, tão interessada, tão engajada. Foi muito especial para mim poder refletir junto, conversar. Te agradeço muito mesmo. E também faço aí meu agradecimento às oficinas culturais, que nos apoiou, que viabilizou esse encontro. E agradeço também, especialmente, a todas as pessoas que nos acompanharam e as possíveis espectadoras e espectadores desse bate-papo. Puxa, é muito bacana poder fazer esse exercício expandido da criação junto. Espero que tenha servido a vocês também. Muito obrigada. E Vanessa vai falar, Vanessa? Tá com o microfone. Isso. Obrigada, Laís. Obrigada, Maria, Fernanda. Eu agradeço, em nome das oficinas culturais, a presença de vocês duas. Foi muito enriquecedor do bate-papo. Eu agradeço a todas presentes essa noite. Muito obrigada, gente. Boa.